versículo 8, que nos diz: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, favor imerecido da parte de Deus para conosco, é que nós somos salvos, por intermédio do que? Da fé. Então é um favor, uma misericórdia de Deus, por conta da fé. A fé que salva. Tanto é que Jesus dizia, quando alguém era curado, a tua fé te salvou. E fé está ligado com obras. Porque fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto. E quais são as obras que justificam a fé? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desta forma, você tem fé, você crê em Deus, e aí se cumpre: todo aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. A misericórdia do Senhor é oferecer a salvação por intermédio da fé, a fé que é exatamente a renúncia do velho homem, da velha mulher, do eu, configurando o cristão, pois Cristo disse: renuncie a ti mesmo, carrega a cruz de cada dia e siga-me. Esse é o conceito de cristão. Desta forma, a pessoa que segue a Cristo, ela é salva. Ela alcança a misericórdia de Deus. Eu falo isso de uma maneira bastante bíblica. Mas se a gente for parar para analisar, e o que eu di aqui foram conceitos bíblicos, mas um pouco mais amplo do conceito de fé, nós percebemos que muitas pessoas não têm fé. Inclusive aquelas que dizem que têm. E inclusive Jesus disse: quando o Filho do Homem vier à terra, porventura vai achar fé? Ou seja, ele já avisou que seria difícil encontrar fé. Também diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Nem todo aquele que expulsa demônios será salvo. Nem aquele que profetiza será salvo. Nem aquele que prega, nem nada. Porque exatamente é necessário a obra da fé. A obra da fé é amar a Deus de fato sobre todas as coisas. Abolir todo tipo de idolatria, de fanatismo. E amar o próximo como a si mesmo é de fato deixar o eu, fazer a renúncia do eu. E poucos fazem isto. Dessa forma não são cristãos, dessa forma são hipócritas. É muito claro a palavra de Deus nesse sentido. Às vezes os ateus têm mais fé do que os próprios cristãos, entre aspas. Daqueles que se dizem cristãos ou crentes, que têm um rótulo. Lembrando também que existe a fé fingida, que Paulo exortou a Timóteo para não ter. Existe também a fé que os demônios têm, porque crer não faz diferente dos demônios, que crê, estremece, mas não o quê? Obedecem. E obedecer é os 2 mandamentos que Cristo deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é doutrina bíblica, não é doutrina de homens. Isso é ensinamento da palavra de Deus, que muitos, nesse tempo do fim, não estão fazendo, porque viria nos últimos tempos a apostasia, como está revelado em 1 Timóteo 4. E o Espírito diz expressamente, o Espírito de Deus, que naqueles dias viriam enganadores, que apostatarão a muitos, e aí está o cumprimento dessa palavra, que fariam para si os seus próprios doutores, porque não sofreriam mais a sã doutrina de Cristo. E a sã doutrina de Cristo é o amor, porque o fim da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, repito, e ao próximo a si mesmo, porque isso perfaz a mensagem da cruz. Amar a Deus no plano vertical e no plano horizontal o próximo. Mas, lamentavelmente, o que nós vemos, de fato, é justamente o contrário. E de pessoas ditas cristãs ou crentes, ou evangélicas, ou católicas. Quando eu disse que existem céticos, ateus,
que tem mais fé do que muitos cristãos é porque, de fato, as obras da fé eles fazem. Porque eles fazem filantropia, amam o seu próximo, não andam com mentiras, com calúnia, com dissensão, com picuinha, com obras carnais. Cumpre muito dos frutos do Espírito. Só falta, ou eles não sabem disso, externar a sua fé em Deus, que é necessário, obviamente, confessar os seus pecados e confessar que professa a fé no Filho de Deus, que é o único caminho que leva aos céus, porque ninguém vem a Deus se não passar por Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não existe ninguém, não existe profeta, não existe igreja, não existe pastor, padre que faça a intermediação. Quem morreu por nós na cruz foi Jesus. Não foi Pedro, Paulo, não foi Tiago, não foi santo A, B, C ou D. Não foi profeteiro de praça, ou profeteiro de igreja, ou de rua, nada. Foi Jesus Cristo. Então examine o homem a si mesmo, se realmente ele tem fé. Porque eu dizer de lábios é muito fácil. O próprio Cristo disse, citando Isaías: muitos me honram de lábios, mas o seu coração está distante. Porque o seu coração só fala de mentiras. A boca fala do que o coração está cheio. Disse Jesus também. Então tome cuidado. Porque essa mensagem, ela é para as pessoas que se dizem cristãs, que têm fé. Será que elas têm fé? Será que nós temos fé? Porque eu me incluo nisso também, não sou melhor do que ninguém. Eu procuro lutar para ter fé. E vejo a cada dia que não é fácil ter fé. Por várias situações que acontecem. Por várias decepções que a gente tem na vida. E isto é Deus permitindo para provar a nossa fé. Porque a fé do cristão ou o cristão é provado como ouro no fogo. E só vai vencer aquele que, de fato, conseguir ser submisso à vontade do Senhor. Ser humilde. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará no momento certo. Porque os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão o quê? Humilhados. Nem todos têm fé para seguir o evangelho como deve ser. Verdade. O que significa a palavra evangelho? Boa nova. Boa notícia. A boa notícia é Jesus Cristo, que é amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. E muitos pensam que isso é errado, que o evangelho não é só de amor. O evangelho é amor, o evangelho é justiça. Porque, como lemos em Efésios 2:8, ali existe a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Pela graça vós sois salvos. Ou seja, a graça é a justiça de Deus. Para nós que não somos merecedores, mas Deus, sendo misericordioso, maravilhoso, justo juiz, concedeu essa, vamos dizer assim, absolvição, ou melhor dizendo, essa prerrogativa para nós termos salvação, porque nós não era para ter salvação alguma. Deus olhou dos céus, não viu nenhum justo sequer. Nós éramos pecadores terríveis. Temos a herança adâmica sobre nós. Por isso que nós morremos. Porque o castigo de Deus para a raça humana foi um deles, a morte. Como diz aos Romanos 6:23, que o salário da morte é o pecado. E quando pecamos? Quando não amamos a Deus e ao próximo. E o que significa pecado? Erro ao alvo. E qual é o alvo que nós erramos? Quando não amamos o nosso próximo e a Deus. E a Bíblia diz para a gente amar até aqueles que nos perseguem. Orar por eles. Os nossos inimigos, entre aspas. A Bíblia diz para que se a gente vê algum irmão pecando, ir lá e exortar e falar a verdade. Não é para passar a mãozinha na cabeça dele, porque amamos ele. A Bíblia diz que nós não podemos ser conveniente com nós mesmos. Nós não podemos, de maneira alguma, passar o pano para o pecado, para aquela pessoa que erra. Ok?